Está faltando poucos dias para uma das mais importantes eleições presidenciais da história do Brasil. Vamos fazer a nossa pesquisa. Eu quero que você comente aqui embaixo na barra dos comentários do YouTube o número do seu candidato à presidência da República do Brasil. What is your profession? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Bem, tem uma galera que insiste em não compreender que história anda de mãos dadas com política. Falar de história não é somente falar de algo que ocorreu, por exemplo, há 3 séculos. É engano seu achar que falar da atualidade não tem absolutamente nada a ver com falar de história. O Brasil caminha para uma das, se não a mais, importante eleição presidencial de sua história. Uma eleição que será narrada nos livros de história daqui para frente. Essa tão esperada eleição tem um único protagonista. Seu nome é Jair Messias Bolsonaro. E ele pode ser sim considerado um fenômeno político que conseguiu dividir o país inteiro em 2 campanhas. Ele sim versus ele não. O Brasil pode ter pela primeira vez em muitos anos um presidente declaradamente conservador. Inclusive, a última vez em que um militar esteve no Comando Supremo do Brasil foi durante o regime militar, que ocorreu lá atrás, no contexto da Guerra Fria, no contexto da guerra ideológica entre capitalismo e comunismo, no contexto onde a antiga União Soviética e os Estados Unidos da América influenciava diretamente a ideologia política de muitos países. Um contexto onde tínhamos muitos guerrilheiros comunistas como Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, que lutavam contra o governo militar não para derrubar uma ditadura, mas sim para tentar impor outra ditadura, mas esta similar ao regime ditatorial comunista de Fidel Castro e Che Guevara. A última vez em que o militar esteve no comando do Brasil foi em um contexto completamente diferente, onde houve sim os 2 lados da história, mas provavelmente o seu professor marxista lhe contou apenas um lado dessa história. A eleição presidencial de 2018 pode ser considerada uma eleição histórica, marcada por diversas reviravoltas. Uma eleição onde um candidato enfrentou sozinho diversos outros candidatos à presidência da República e enfrentou sozinho grande parte da mídia convencional. Uma eleição marcada por um candidato que teve como base o poder da internet. Uma eleição presidencial marcada por um candidato que conseguiu congestionar a mídia nacional, tanto alternativa quanto convencional, e fez com que o povo, milhares, saíssem às ruas para protestar, tanto contra quanto a favor. A eleição presidencial de 2018 tem um roteiro digno de um filme de Hollywood. A Lava Jato mostrou ao povo o maior esquema de corrupção da história do Brasil e um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Após delação atrás de delação, Luiz Inácio Lula da Silva viu seu nome ser citado incontáveis vezes. Mesmo assim, o Partido dos Trabalhadores, que parece estar sobrevivendo com a ajuda de aparelhos, viu com esperança Haddad se tornar o único candidato capaz de derrubar Jair Messias Bolsonaro. Zé Dirceu, inclusive, deu uma declaração super democrática, dizendo que o PT vai tomar o poder de qualquer forma. No entanto, uma delação mudou tudo. Essa aparente ascensão petista bateu de frente com a delação de Palocci, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e ex-braço direito de Lula. A pequena parte dessa delação premiada que foi divulgada mostra que Lula, de acordo com seu ex-ministro e amigo Palocci, se fazia de indignado frente ao esquema de corrupção que ele mesmo tinha orquestrado. Após a delação de Palocci, Jair Bolsonaro viu sua liderança disparar nas pesquisas, enquanto Haddad viu a sua rejeição aumentar nas pesquisas.
Se por um lado temos os otimistas que acreditam em uma vitória já no primeiro turno de Jair Messias Bolsonaro, do outro lado temos as pessoas que acreditam que essa eleição vai ser decidida no segundo turno. A grande questão é, após a delação premiada de Palocci, que movimentou e que mudou totalmente o cenário político brasileiro atual, o cenário dessa eleição, quem será o candidato que irá para o segundo turno disputar a presidência da República com Jair Messias Bolsonaro? Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição.